Olá, olá pessoal, o meu nome é Graça e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Posso-vos confessar uma coisa? Vocês prometem que não vão contar a ninguém? Ou melhor, hoje vamos fazer isto de uma forma diferente. Verdades sobre o Love is Blind UK e sair correndo. Os homens são lindíssimos! Especialmente o Steven, o Freddy e o Bobby. Mas o mais bonito deles todos é o Freddy. Não quero discutir com ninguém. Não se esqueçam de se inscrever e de deixar o vosso gosto. Que gente bonita nesta edição do Love is Blind UK, não acham, meus besties? E acho que esta edição do Love is Blind UK veio resgatar um pouco da proposta inicial deste reality show, que é encontrar um amor totalmente às cegas. Fez-me muito lembrar a primeira edição, a americana, porque sinceramente já houve edições que deixaram um pouco a desejar, especialmente algumas edições brasileiras e também americanas. Mas eu gosto muito deste reality e para mim, por mais podre que seja uma edição, eu vou sempre ver e gostar. Mas eu estou a amar esta edição daqui do Reino Unido. Vamos começar por um dos meus casais favoritos, que é o Freddy e a Catherine. Meu Deus, que fairy tale, que conto de fadas. Eu estou apaixonada por este casal, só para que saibam. E sinceramente, quem não acha o Freddy bonito, das duas uma. Ou está a mentir, ou está com inveja. Até houve alguns rapazes lá no experimento que admitiram que ele é podre de lindo. Portanto, eu acho que a mulherada está doida. Tanto que os seguidores do Instagram dele têm disparado de uma forma muito rápida. Um príncipe educado, charmoso. Houve alguns rumores de que ele e a Catherine são primos, mas ele já desmentiu estes rumores. Também não acredito que a Netflix iria pôr primos, não é? No experimento, não faz muito sentido. Não acho que seja a natureza deste programa. Ele já desmentiu isso num story do Instagram. Vamos começar pela profissão dele, que deu o que falar lá no experimento. As mulheres ficavam admiradas quando ele dizia que é um agente funerário, ao ponto de ele dizer a Catherine que ela não precisava se preocupar porque ele não iria embalsamá-la. E com aquele sotaque que eu amo e que eu acho muito engraçado. Não tem balmia. Ele tem um irmão com síndrome de Down, que obviamente requer cuidados, e ele disse que vai ser ele a cuidar dele, por isso a futura esposa tem que estar aberta a isso. Uma leve semelhança com a Iraís do Love is Blind México, que também tem um irmão com síndrome de Down. Já a Catherine foi adotada e ela chegou mesmo a ter algumas dúvidas sobre quem na realidade era ela. Mas ela diz que parou de tentar entender isso. Ela também esteve a conversar com o Oli, que eu só estava assim, deixa o Oli em paz, lá com a Demi, que tu estás muito bem a desenvolver a conexão com o bonitão, com o Freddy. Até que finalmente ela afasta-se do Oli e se foca somente no bonitão. Não sei, mas eu achei o Freddy um pouco humilde, com muito boas qualidades, no sentido de não saber o seu valor como pessoa, não se aperceber que ele tem uma beleza de dar e vender. E para vocês perceberem melhor o que eu estou a tentar dizer, quando ele se declara a Catherine e diz que lhe ama, ela diz que também sente o mesmo, mas ele pergunta: é sério isto? Sentes mesmo isto por mim? Amas-me mesmo? E ela diz: claro, o sentimento é tão forte, só sei que és o tal. E ela também diz que está nas nuvens. Mas antes de propô-la, mais uma vez ele fica ansioso, nervoso, assustado, pensando que talvez a Catherine não gostasse tanto dele quanto ele gostava dela. Mas depois ele se declara e foram tão bonitas as palavras que ele utilizou ao declarar o seu amor pela Catherine. No encontro, olha, eu não sei quantas vezes eu já revi este encontro. O encontro deles e dos Hamiltons são os meus preferidos de todas as edições e temporadas do Love is Blind, e eu de vez em quando sempre dou uma olhada quando quero ver assim algo muito romântico, e portanto o encontro deles vai entrar também na lista dos melhores encontros da história do Love is Blind para mim. Ela só chorava e ele também. A música, o sotaque dele, a forma como eles se reconheceram, mesmo sem nunca se terem visto anteriormente, a gratidão deles por se terem escolhido, foi um encontro muito lindo, na minha opinião. Mas
como nem tudo são rosas, parece que o alecrim dourado vai começar a pôr as asinhas de fora e muitos estão a dizer que ela também se vai encantar pelo Ollie. Não acredito muito nisso porque, sinceramente, eu não acho que ela vai trocar o Freddie pelo Ollie, mas na previsão dos próximos episódios, o Freddie faz um comentário que revela uma característica muito típica de alguns europeus, que é a mão de vaquice. Alguns são muito forretas e a Catherine até fica a olhar para ele do género: o que é que estás para aí a dizer? E a irmã dele também diz que algo de muito errado não está certo na Catherine. Tenho muito medo de fazer qualquer previsão em relação a eles. Vou deixar isto com vocês nos comentários, porque eu quero muito que eles tenham casado e que de preferência continuem juntos. A seguir temos o Ollie e a Demi. Acho que eles também fazem um casal muito bonito. O Ollie fica indeciso e confuso em relação a Demi e a Catherine, mas depois ele vê que tem mais coisas em comum com a Demi e a Catherine também facilita as coisas para ele, por dizer que estava a par que eles estavam a desenvolver uma boa conexão e que, portanto, não fazia muito sentido ela continuar a conversar com o Ollie, o que eu achei muito digno da parte dela. Quando ele fez anos, a Demi ofereceu-lhe vários balões e um cartão, e quando o Ollie leu o cartão que ela escreveu para ele diz que era notório o esforço e o empenho dela, e isso só reafirmou os sentimentos que ele estava a desenvolver por ela. A Demi também lhe oferece um quartzo rosa, que é um cristal de amor, e ele fica super contente pelos presentes e até diz mesmo que ele ganhou o dia com aqueles presentes. Para a Demi, o Ollie sempre esteve no top 1 e o Ollie, apesar de estar naquele triângulo amoroso entre a Catherine e a Demi, ele diz que a Demi sempre foi a tal. A Demi depois desabafa que tem problemas de fertilidade devido à endometriose e que isto já destruiu algumas relações passadas dela. Ela diz que não se sente o suficiente, mas o Ollie a acolhe e diz que isto não vai mudar nada entre eles. Depois ele diz que ela é incrível, que ela é a família dele. A Demi também demonstra uma certa insegurança em relação ao corpo dela, mas ele fica deslumbrado quando a vê pela primeira vez. Ele diz que ela é 10 vezes mais bonita do que ele havia imaginado, não tinha ficado nem um pouco desapontado com o físico dela, pelo contrário, até uma parte que ele olha para trás e diz que ele conseguiu ver a bunda dela e que, portanto, ela tem as curvas nos sítios certos e, portanto, não havia necessidade nenhuma da Demi ficar preocupada e insegura com o corpo dela. Ela também acha o Ollie muito sensual. Eu acho que eles ficam muito bem na foto, pelo menos o Ollie não vai ter dor de costas, tal como o Sam provavelmente teria caso continuasse com a Nicole, mas já vamos chegar a eles também. Na lua de mel não houve nada de significativo entre eles continuaram a se dar muito bem, decidiram não ir mais além com receio de o relacionamento deles só se pautar num aspecto físico e íntimo, mas a previsão dos próximos episódios também me está a deixar nervosa e eu acho que eles infelizmente não se vão casar. Há pessoas que estão a criticar que o Ollie não consegue manter contacto visual com a Demi, mas ele esclareceu num dos stories do Instagram que ele também tem TDAH, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, e ele diz que este transtorno acaba por afetar também o contacto físico, especialmente com pessoas do sexo oposto. Sinceramente, eu acho que estou a desconfiar que tem um bocadinho de TDAH. Em Portugal o nome é diferente, porque eu tenho reparado estas últimas semanas que eu não olho na pessoa, eu não consigo olhar no olho da pessoa com quem estou a falar diretamente. Eu olho daqui para baixo, e também como eu tenho outras características dos sintomas deste transtorno, não sei não, eu acho que eu tenho aí também um bocadinho de TDAH, mas pronto. Voltando a eles, eu acho que esta edição vai me partir o coração porque, não sei, a previsão dos próximos episódios realmente está a me deixar nervosa. Eu acho que há alguns casais que vão ficar pelo caminho. Enfim, o próximo casal é a Sabrina e o Steven. Estes dois deram match quase que de imediato. Eles têm rotinas parecidas, maneiras de pensar semelhantes, histórias de vida também muito parecidas. Deram-se logo muito bem. Eles e os bonitões, a Catherine e o Freddie, são os meus casais favoritos desta edição. Acho que a única coisa que lhes fez pensar duas vezes é a questão dos filhos. A Sabrina diz que não se vê a ter filhos, já o Steven quer pelo menos ter um filho, mas eles depois chegam a um consenso em relação a este assunto.
assunto. Depois ele declara-se a ela, utilizando também palavras muito bonitas, propõe-na em casamento, mas ela deixou-nos quase que num ataque de nervos por levar tanto tempo a dizer o sim a ele, que eu até pensei que vinha um não daí. No encontro, até o Steven disse para ela ser mais sucinta no sim, e quando ele pediu novamente em casamento, ela aceitou e disse que era o sim mais fácil que ela havia dado. Fui a única que esperou um pouco mais de emoção, de ação no encontro deles. Não sei, mas eles deram tão bem nas cabines que eu estava à espera de mais atitude, mais paixão, mais amor. Mas pronto, eu acho que fiquei mal habituada com os encontros do Love is Blind México. Na lua de mel, eles também continuaram a se dar muito bem. Eu acho eles muito maduros, sabem o que querem, e eu acho que eles disseram sim no altar e continuam juntos. Em relação à previsão dos próximos capítulos, um dos amigos do Steven faz um comentário um pouco desagradável em relação ao experimento e a forma de como eles conheceram, e a Sabrina faz uma cara, ela não gosta nada de ouvir aquilo. A seguir temos a Jasmine e o Bobby. Ela é tão bonita, meu Deus, e ele é um fofo. A Jasmine também esteve a conversar com o Sam, que é praticamente a ovelha negra desta edição, mas ela conseguiu logo perceber que o Sam não era flor que se cheirasse e acabou por seguir o experimento com o Bobby. Ele fez um rap para ela. Pelo visto, os homens desta temporada são muito dados aos poemas e à escrita. No encontro, eu acho que a Jasmine ficou um pouco surpreendida com a aparência dele. Eu acho que ela não estava à espera que o Bobby fosse tão pequenininho, tão magrinho, porque é como ela mesmo disse, ela está habituada a namorar com homens musculados, tatuados, homens grandes, e portanto quando ela vê o Bobby fica sem saber o que fazer. Passado o choque, eu acho que o encontro deles correu muito bem. Ela depois diz que ele é bonito e muito atraente e que com ele ela sente-se em casa. Na lua de mel ainda não houve grandes atritos, é só mesmo a previsão que, não sei, está-me a deixar um pouco confusa porque parece que é uma delas que vai-se embora e não se casa, portanto ainda não consegui descobrir quem é que se vai embora e abandona o altar, mas se eles não se casarem também vai ser uma pena. É o que eu digo, eu estou a amar o Love is Blind UK, mas as previsões dos próximos capítulos estão a acabar comigo. O próximo casal é o Tom e a Maria. Eu também acho a Maria tão bonita. A beleza nesta edição está em peso, tanto nos homens como nas mulheres. Ele esteve a conversar com a Natasha e com a Maria. Eu acho muita graça quando eles têm as mesmas conexões e depois começam a comentar entre eles. A Natasha, quando disse que tinha uma boa conexão com o Tom, a Maria obviamente que não gostou nada e ela só olhava de lado, do género, espero que não continues com esta conexão porque eu também estou a conversar com o Tom e ele é a pessoa com quem eu quero ficar. Eu fiquei com a pena da Natasha porque depois o Tom decidiu seguir com a Maria e ela chorou bastante. Eu senti muito pela Natasha, sinceramente. O encontro deles foi bem icónico. Ele ficou cheio de batom nos lábios e a Netflix nem para oferecer um lencinho a ele para ele, não sei, limpar-se, porque ele ficou mesmo cheio de batom no lábio. Talvez eles não quisessem atrapalhar o encontro deles, mas ele ficou sem palavras quando a viu e nem conseguia disfarçar o quanto a achava sexy. Eu gosto muito deles como casal. Aliás, vocês já devem ter reparado que praticamente eu gosto de todos os casais, não é? E portanto é daqueles casais também que se eles não ficarem juntos vai-me partir o coração. Por fim, temos a Nicole, o Sam e o Benaya, mais um triângulo amoroso aqui. Ela inicialmente esteve à conversa com os dois, mas depois ela ficou mais inclinada para o lado do Benaya. Mas ela ainda não estava preparada para avançar para a fase do casamento. E foi a partir daí que ela passou a investir mais, a explorar mais a relação dela com o Sam, o que foi um erro. Sinceramente, eu não sei se o Sam chegou a apaixonar-se por ela, porque parece-me que ele só investiu na Nicole porque a Jasmine deu um pé na bunda dele. O Benaya até a alertou sobre o Sam, disse que ele só estava no programa por causa da fama. A Jasmine também a aconselhou. Quando o Sam foi pedi-la em casamento, ele não disse que a amava, ele disse que ele achava que a amava. E eu tipo, a sério? Não sei porque que a Nicole não fugiu logo com aquele pedido de casamento. Se fosse eu, já teria fugido. Quer dizer, uma pessoa me pede em casamento ainda de...
e diz que acha que me ama. Desculpa, esta pessoa não te ama. No encontro deles, ele ainda voltou a repetir que achava que a amava, como se fosse um grande slogan. E eles também não ficam nada bem. Ela é muito baixa para ele, acho que ele ia ter muitas dores nas costas. O amor é cego, mas a dor de costas é real. Por isso gostei que ela não seguiu com ele na lua de mel. Eles fizeram-me lembrar o Zach e a Bliss de uma das temporadas do Love is Blind US. Não sei se vocês também viram. A história da Nicole e do Benaya é tal e qual a história deste casal americano, e eu acho que é isso que vai acontecer com a Nicole caso o Benaya a aceite de volta. Mas posso também dizer uma coisa, besties. Eu achei ela um pouco mal servida em termos de rapazes, não acham? O Benaya não é feio, o Sam também não, mas não são um Freddy ou um Steven. Não sei, eu acho que ela ficou um bocadinho mal servida em termos de rapazes. Enfim, vamos continuar a analisar o Love is Blind UK, que eu acho que está muito interessante. Não se esqueçam de se inscrever e deixar o vosso gosto no vídeo, que isto ajuda-me imenso. Um beijinho a todos. Tchau.